Afinal de contas, vale a pena investir no Catar? Quais as opções de investimento que você tem por lá? Será que vale a pena? Quanto que rende investir no Catar? Como eu já mostrei aqui em vários vídeos no canal, existem várias opções de bonds governamentais ao redor do mundo. Bonds nada mais são do que títulos de dívida que podem ser emitidos tanto por países quanto por empresas, portanto tratam-se de ativos de renda fixa. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns bonds do Catar, quanto que rende você investir neles, como você faz para investir neles e qual que é a minha visão em relação a isso, se vale a pena ou se é só fogo de palha. Que fique claro que nada do que eu falar aqui nesse vídeo é recomendação de investimento, pode ser que o que faça sentido para mim não necessariamente faz para você, então façam as suas próprias pesquisas. Nesse vídeo aqui eu apenas vou passar a minha visão pessoal a respeito desses bonds. E quero aproveitar para você já comentar aqui embaixo o que você está fazendo, se você está assistindo esse vídeo na rua, sei lá, lavando louça, arrumando a casa, se alguém te mandou, como que você chegou aqui a esse vídeo. Por que comentar? Porque você me ajuda de forma gratuita aqui no engajamento do canal e eu consigo ter um retorno de vocês, como que vocês me assistem e quando também. Mas vamos então para o vídeo. Como eu falei, bonds são títulos de dívida que podem ser emitidos por governos ou por empresas. Então, nesse vídeo aqui em específico, a gente vai falar de bonds governamentais. Bonds que são emitidos aí por países. Então, vamos ver aqui quanto que os bonds do Catar estão pagando. Vou digitar aqui Catar. Aí, ó, já vai aparecer alguns bonds com diferentes vencimentos. Eu vou pegar aqui só um de exemplo para vocês verem como que isso aparece. Esse aqui, ó, por exemplo, vencimento em 2029 e o yield dele está pagando aí 4,237% ao ano. Isso é uma coisa que pode te gerar dúvida, tá? Porque você vai olhar aqui 4%, aí você vai falar, mas como que tá um pouco maior? Como que tá 4,237%? Existe uma coisa chamada marcação a mercado, que nada mais é do que a variação de preço daquele ativo. É por isso que a gente fala que renda fixa não é tão fixa assim, está sujeita à marcação a mercado, sujeita a essa variação de preço. Então, esse bond aqui, por exemplo, na emissão dele ele estava pagando 4%, mas aí como o preço caiu, os juros dele subiu. Por que essa relação preço-juros? Porque existe uma relação inversa entre preço e juros. Quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Mas então, aqui, bonds do Catar, como a gente está vendo aqui, pagando 4,23% ao ano. Aqui a gente consegue ver um gráfico de preço, tá? Aqui mostrando os últimos 3 meses, mas se a gente pegar nos últimos 3 anos, vamos esperar carregar aqui a tela para ver o quanto como que tá o preço dele. Bom, veja que caiu bastante, né? A gente teve ali lá para março de 2020 que caiu tudo, que foi aquela loucura toda, março de 2020 tudo caiu, né? Esses momentos de pânico no mercado é comum que isso aconteça. Foi uma situação que tudo caiu ali em março de 2020. Mas aí hoje, ó, veja que ele continuou caindo, até tá bem barato, tá bem mais descontado em relação ao que estava em março de 2020. Até que subiu um pouquinho, tá quase que pau a pau ali com março de 2020. Só que assim, nem tudo que cai é oportunidade, né? Porque às vezes a gente tende a achar, né? Porque caiu, comprou. E não é assim, gente, né? Tem que ver se aquilo que realmente caiu, se vale a pena, se faz sentido para você. Aqui embaixo a gente consegue ver as bolsas que esse bond está sendo negociado e o YTM, que é o Yield to Maturity, que é o quanto que ele está pagando. Que veja que tá numa média de 4 e poucos por cento, variando aqui conforme a negociação da bolsa, mas varia pouco de uma para outra. Outra coisa também interessante, né, o cash flow, a gente consegue ver aqui que é a frequência de pagamento 2 vezes por ano. O que significa? Se você compra um bond hoje, ele está pagando aquilo anual, mas ele vai pagar semestral metade daquilo, entendeu? Porque o pagamento dele, do cupom dos bonds, é semestral. Quando você decide investir em um bond de um determinado país, é importante considerar o risco daquele país. É óbvio, gente, porque investir em um bond dos Estados Unidos é diferente de investir em um bond da Argentina, da Venezuela, né? Quem que é maluco a ponto de fazer uma doideira dessa de comprar bonds da Argentina? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. O ponto é o seguinte: cada país vai ter o seu risco. E aí, como que você sabe se aquilo é arriscado ou não, se vale a pena ou não? Você não precisa saber de cabeça, você pode consultar. Então, eu estou aqui com o site do Trading Economics, onde a gente mostra a classificação dos países de acordo com a sua capacidade, com a sua estabilidade financeira. E quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar Catar.
Ó, o Qatar até que tá bonzinho, assim, ó, tá vendo? Ele parece aqui AA, A3, porque são 3 classificadoras de rating aqui, essas 3 aqui. Eu tenho um outro vídeo quando eu falo de renda fixa americana, eu vou deixar o card aqui, que eu explico com mais detalhes essa diferença aí de países. Eu vou deixar o link aqui em cima. Mas enfim, o ponto, você pode se basear tanto por essas letras, né? No caso A, enfim, B, C, depende do país. Ou então, mais simples, é você simplesmente avaliar aqui esse número final. No caso do Qatar, está em 85. O que significa esse número? Quanto mais próximo de 100, melhor, mais estável, mais seguro é aquele país para você investir em um bonde governamental. Então, o Qatar aqui tá bonzinho. Vamos ver aqui só a atitude de curiosidade. Brasil. Brasil, você vê que já não é mais qualidade AA, entendeu? É qualidade B. E aqui a pontuação dele está em 42. Vamos pegar uns casos mais bizarros, tipo Venezuela, que 11! Meu Deus! Enfim, por isso que eu falei que para comprar bonds da Venezuela, da Argentina, cara, tem que estar sob efeito de droga, de entorpecente. Quem que vai ser maluco de fazer uma coisa dessa, né? Pelo amor de Deus. Então, beleza, o que a gente tem até agora? A gente viu que o Qatar tá pagando 4 e tantos por cento, a gente viu que a classificação dele tá legalzinha, né? AA ali, uma pontuação ok, 85. A gente pode avaliar também outros parâmetros, como que é a liberdade econômica desse país. Como saber se um determinado país é livre ou não? Existe um ranking da Heritage Foundation que mede o grau de liberdade econômica dos países, com base em algumas métricas como eficiência regulatória, propriedade privada, tamanho do estado, carga tributária, enfim. Se a gente pegar o Qatar nessa pontuação, ele tem assim uma classificação até que ok, 44 aqui. Em comparação ao Brasil, por exemplo, vamos até ver quanto que o Brasil está. O Brasil está em 133. Então, em termos de economia, o Qatar ele é mais livre do que o Brasil. É óbvio que, assim, em economia, a gente nunca analisa um único indicador, porque não é só a liberdade econômica que importa, é a liberdade social também. Aí que a gente pode até entrar em outra discussão de diferentes culturas, até questão de mulheres, que eu ouvi falar lá, como que é, enfim. Então, assim, muito cuidado na hora de afirmar, Qatar é um país livre. Economicamente, sim, mas e as outras liberdades que a gente não está dizendo? Então, nunca olhem um único indicador e tomem como verdade absoluta. Mas voltando aqui os bônus do Qatar e agora falando a minha visão se vale a pena ou não. Gente, eu não vejo sentido em comprar bônus do Qatar pagando 4%, sendo que a gente tem a opção hoje de comprar bônus dos Estados Unidos com um vencimento muito menor, pagando praticamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui nos T-Notes dos Estados Unidos. Olha só, então eu tô aqui com um exemplo, isso aqui é apenas um exemplo. Veja que está pagando aqui na emissão, ele estava em 2,25%, mas foi o que eu falei, o preço caiu, né? O preço caiu. Eu tenho também um outro vídeo aqui, porque estou comprando bonds, que eu explico essa relação inversa de preço e juros, enfim, eu vou deixar aqui. E aí, como o preço caiu, o yield dele está em 4,683%. Gente, Estados Unidos é top. Estados Unidos é qualidade AAA. Não sou eu que tô falando, isso aqui é a classificação aqui, ó, AAA. Por quê? Porque todo mundo acredita que o tio Sam não vai dar calote em ninguém. Por isso que os bônus dos Estados Unidos são considerados risk-free. São ativos líquidos e seguros. Por isso que a gente entende que você comprar um bonde dos Estados Unidos, você tem zero risco de calote, de não pagar, de não cumprir com aquela operação. Diferente de você comprar o risco de um país que não está passando uma situação econômica muito boa. Aí você vai falar assim, mas a recessão nos Estados Unidos e não sei o quê. Gente, beleza, pode estar o que for na economia, mas o histórico dos Estados Unidos ainda assim é uma economia sólida e o risco de você investir nesses títulos é praticamente zero. Então, entre você comprar bonds do Qatar, sei lá, às vezes você nem conhecia nada do Qatar, só tá sabendo agora por causa da Copa do Mundo, e você comprar bonds dos Estados Unidos, assim, com vencimento muito menor, só comparando os dois aqui, 2024 com 2029, Estados Unidos vencimento muito menor, e pagando até, praticamente a mesma coisa, eu não vejo por que comprar esses bonds do Qatar. É o que eu sempre falo, é a história do menos que funciona, do simples que funciona. Você querer inventar muita coisa, querer aquela coisa, a gente tem esse gatilho do diferente, não, daquilo que vai mudar, aquela coisa. E assim, é que nem dieta, entendeu? Que nem dieta, se você comer ovo, frango, batata doce e só tirar as besteiras que a gente come por aí, doce,
Carolina na padaria, essas coisas, você já vai estar muito bem. Com investimentos é a mesma coisa. Às vezes você simplesmente, sabe, fazer o simples, entendeu? Colocar coisas que você sabe que não tem risco, você vai dormir tranquilo, do que arriscar e querer comprar uma moeda nova e um projeto e não sei o quê. Até que ponto vale a pena? Até que ponto? Porque o nosso sono tranquilo não tem preço. Você dormir sabendo que boa parte da sua carteira está segura não tem preço. É óbvio que existem diferentes perfis. Você tem um perfil mais arriscado, quer alguma coisa nova, está disposto a pagar esse preço pela volatilidade? Beleza, é o seu perfil. Mas faça um gerenciamento de risco. Não coloque tudo numa única cesta. Não coloque os ovos numa única cesta. E respondendo como que você compra esses bonds, aí vai depender da forma como você opera no exterior. Hoje, felizmente, as corretoras elas estão se abrindo mais para o mercado de bonds. Ainda bem, né? Porque ainda mais nessa situação de tanta instabilidade econômica, você ter a opção de ativos que vão te garantir aquela renda, né? Porque é renda fixa, você vai receber aquilo que você está contratando. É muito interessante que as corretoras estão fazendo cada vez mais esse movimento. Mas assim, por via de regra, através de estruturas offshore como o Trust, por exemplo, você consegue acessar bonds do Catar e bonds de qualquer outro lugar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui no final também ainda sobre o assunto offshore e, enfim, até o próximo vídeo, pessoal!